Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e uma das perguntas mais polêmicas na topografia, na agrimensura é: por que as medidas da estação total e do GPS possuem diferença? Então tu vai lá, faz um levantamento com estação, ou tu faz um levantamento com GPS, e depois tu pega alguns pontos de apoio com a estação, ou tu começou com a estação, depois tu foi alocar com o GPS, enfim, e tu notou que teve algumas diferenças no campo. Por que isso acontece, tá? Se tu não sabia que existia isso ainda, então esse vídeo é ainda mais importante para ti, tranquilo? Bom, só antes de começar, eu peço a ajuda de vocês para curtir o vídeo e para compartilhar com os colegas mesmo, se inscrever no canal aqui embaixo, porque esses vídeos dão bastante trabalho, então é importante saber que vocês estão gostando, que são conteúdos bacanas para a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho. Bom, eu já ouvi de tudo dos agrimensores, né? Já ouvi que essa diferença acontece porque o GPS tem delay, porque a base tem erro e aí erra no rover também, por causa da curvatura da terra, que dá distorção. Já ouvi sobre o horário de GPS, porque eu fiz um trabalho em tal horário, daí deu um problema, deu uma diferença. Já ouvi de tudo. Mas nenhuma delas é totalmente a verdade. Algumas de repente pode ser parte disso, mas não é a verdade total. Tá? Então, tudo isso acontece, tudo isso gira em torno das projeções cartográficas. Tá? Essa diferença se dá devido às projeções cartográficas. Essa é a resposta correta. Bom, então, no curso de Engenharia de Agrimensura, na Engenharia Cartográfica de Agrimensura, a gente tem uma disciplina que fala só sobre projeções, tá? Mas pra gente não se estender demais, não perder tanto tempo, a gente vai falar aqui só sobre essa parte entre a diferença da estação para o GPS, não vai entrar a fundo em projeções cartográficas. O que acontece? Com a estação total, a gente faz uso da trigonometria plana, tá? A gente vai fazer uso ali de ângulos e distâncias para obter as informações e calcular as coordenadas, né? É basicamente como se a gente puxasse uma trena e obtivesse as distâncias por essa trena, simples assim, tá? Já no GPS, a gente faz uso de um sistema de referência para trabalhar com as coordenadas e esse sistema de referência possui uma projeção cartográfica, tá? No Brasil, a gente tem por convenção fazer uso do UTM, que é o Universal Transversa de Mercator, que é a projeção que a gente mais usa na topografia, por ser uma projeção métrica, por ela ter ali os parâmetros necessários, e não faz sentido na topografia tu usar coordenadas geográficas, né? Latitude e longitude, que tu não consegue calcular a distância tão fácil, enfim. Então, por convenção, a gente usa o UTM no Brasil. Só uma teoria rápida, então, sobre o UTM, é como se a gente encaixasse o globo terrestre, que seria o elipsoide, dentro de um cilindro, tá? Como a gente pode ver na imagem aqui, a gente encaixa o elipsoide dentro do cilindro e obtém então esse fuso, que a gente pode dizer assim, grossamente, que seria tipo um gomo, tá? É um gomo de uma laranja, seria o nosso fuso UTM. E é esse gomo, esse fuso, que a gente configura lá nos aparelhos, nos GPS e tudo mais. Que a gente coloca lá UTM-21, UTM-22. Esse é o número de cada fuso que a gente tem no UTM, tá? No total a gente tem 60 fusos de 6 graus. Cada fuso tem 6 graus de amplitude. No globo terrestre inteiro teremos então 60 fusos. Tá, mas Rodrigo, tu ainda não falou para nós por que da diferença da estação total para o GPS. Então vamos lá. Bom, como a gente pode ver na imagem também, é uma visão de perfil da superfície da Terra, tá? Representada pelo elipsoide, em preto, e da superfície do mapa seria em azul, onde vai se projetar, tá bom? Então a gente enxerga naquelas duas flechas azuis, mais à direita ali, um aumento da distância que nós tínhamos na superfície da Terra quando a gente projeta ela no mapa. E ao contrário acontece nas flechas vermelhas, a gente tem uma diminuição da distância. Já naqueles pontos em verde, a gente diz que são os pontos de secância, onde o fator de escala é 1, ou seja, não tem alteração de distância em uma estação, de uma estação para um GPS. Se tu fizer um levantamento naquela região, se tu fizer um levantamento naquela parte ali, não vai ter diferença. Vai medir com o GPS, vai medir com a estação, vai bater exatamente igual às distâncias. Então, como a gente pôde ver, há zonas de ampliação, há zonas de redução e há zonas onde as distâncias se equivalem, não há diferença entre as duas. O K0 ele fica exatamente no meridiano central do fuso, é o nome do nosso canal inclusive, né? Então fica bem no meridiano central do nosso fuso, e ele tem um
fator de escala de 0,9996, tá? Nos extremos do fuso a gente tem o chamado K máximo, que a gente tem uma zona então de ampliação, que o K vale 1,0009737, se não me engano é isso, tá? Então, e aí seria essa zona então de ampliação, tá? Claro, cada ponto dentro do fuso, no sentido leste-oeste, tem um K diferente, um fator de escala diferente. Existem várias equações para a gente calcular esse K conforme a coordenada que a gente está, mas não é o objetivo do vídeo aprender a calcular. A gente pode usar os softwares hoje que dão isso na hora, tu digita a coordenada que tu vai trabalhar e ele já vai te dar o fator K para aquela região, tá? Então só para vocês entenderem mesmo. Esse K seria o valor que a gente multiplica pela distância. Por exemplo, fiz uma distância de 1000 metros. Então eu faço 0,9996 vezes 1000 e a gente vai ter uma diferença de mais ou menos 40 centímetros. É bastante coisa. Então a cada 1000 metros a gente tem 40 centímetros de diferença. Uma diferença muito grande para a agrimensura. Imagina tu medir um terreno, ele vai dar quase meio metro de diferença, os caras vão ficar loucos, né? Então tem que ter esse cuidado e entender por que isso está acontecendo, tá? Bom, nessa imagem que a gente coloca aí agora, a gente tem uma visão um pouco mais geral do fuso TM. Então basicamente a contagem da coordenada norte, no sentido sul-norte, né? Vai até 10 milhões, então no Equador, depois ela zera de novo e vai até 10 milhões lá no extremo norte, então ela começa lá de baixo, vai até o Equador de 0 a 10 milhões e depois do Equador até o extremo norte de 0 a 10 milhões de novo. Aí a gente sempre tem que ter a coordenada UTM dizendo se é norte ou sul, né, quando a gente passa para alguém. E no sentido leste-oeste a gente tem então o meridiano central bem no meio ali com 500 mil a coordenada, tá? Então positivo para direita e negativo para esquerda, diminuindo para a esquerda, né? A gente consegue ver também onde a gente tem a linha de secância, que seria aquelas zonas que não tem diferença entre GPS e estação. A gente consegue enxergar as zonas de ampliação e as zonas de redução das distâncias, tá? Mas aí o cara vem e me diz, Rodrigo, beleza, tu explicou então por que dá essas diferenças, porque tem esse fator de escala do UTM, né? E esse fator de escala influencia na distância que a gente vai ter medida com GPS. Mas como é que eu arrumo isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que essas distâncias não estão erradas. Não é porque tem diferença entre a estação total e o GPS, significa que o GPS está errado, que a estação está errada. Não é isso. É que a gente está usando uma projeção cartográfica, ela tem uma certa um fator de escala e esse fator de escala acaba alterando um pouco a distância, mas ela não está errada. Ela está conforme a projeção que a gente escolheu trabalhar. E além disso, esse fator de escala é um fator de escala conhecido. Então, não é um erro se tu sabe, seria um erro se tu não soubesse como arrumar isso e às vezes começa a dar diferença nas distâncias e aí é problema. Como a gente sabe o fator de escala, a gente consegue tranquilamente. Tem uma distância por GPS que tu quer usar para a estação, tu só pega o fator de escala, multiplica por ele e tu vai ter aquela distância da estação. Então é um fator de escala conhecido e não é um erro, simplesmente é a previsão que a gente escolheu. Tranquilo? Isso é bem importante. Rodrigo, beleza, tu explicou pra gente então por que acontece essa diferença, mas como é que eu faço na prática para trabalhar? Fazer um loteamento, por exemplo, fiz uma parte com a estação, agora vou marcar os lotes com o GPS, vai dar uma diferença, o que eu faço? Como é que eu arrumo isso? Bom, isso já é um assunto para um próximo vídeo, tá? Se vocês gostarem desse vídeo que eu fiz, deixem os likes, se vocês me querem nos comentários ali para fazer esse próximo vídeo de como trabalhar com as duas tecnologias juntas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí fica complicado, tá? Vocês me avisam ali qualquer dúvida nos comentários. De novo, se inscrevam no canal, deixem seus likes ali e a gente vai conversando. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima.